Bom dia a todos, na paz, na graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos dar início ao culto ao Senhor nosso Deus, vamos entrar em oração, falar com Deus aí, começar aí a nossa semana na presença do Senhor. Então feche seus olhos, eleva o pensamento ao trono da graça e vamos falar com o Senhor nosso Deus. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós estamos aqui reunidos na Tua presença, em primeiro lugar, Senhor, para louvar, adorar, exaltar e engrandecer o Teu santo e poderoso nome, porque o Senhor é digno de toda honra, de toda glória e de todo louvor. Também neste momento, nós queremos agradecer o Senhor por tudo aquilo que tem suprido em nossas vidas, por cada cuidado, por cada livramento, por cada recurso, mas principalmente, meu Deus, agradecer ao Senhor por ter nos salvo. Muito obrigado, ó Pai, no nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Perdoa, Deus, os nossos pecados e nos purifica, Senhor, de todas as injustiças em nome do Senhor Jesus, para que nós possamos agora entrar diante do trono da Tua graça, para ministrar esse culto ao Senhor, Te louvar e adorar, exaltar o Teu nome, aprender de Ti. Vai envolvendo esta vida, este lar, esta pessoa que está participando, que está cultuando o Senhor nesse dia, Pai. Envolve com o Teu Espírito Santo, guarda, protege, livra de todos os males, estende estas bênçãos até aqueles que estão na rua, Pai, aqueles que estão trabalhando, aqueles que estão em deslocamento, aonde estiver essa pessoa querida, essa pessoa amada, que ela esteja completamente debaixo da Tua santa e gloriosa proteção, em nome do Senhor Jesus. E seja, meu Deus, o Teu Espírito Santo a dirigir este culto, a tomar nas Tuas mãos a palavra, o louvor, tudo que será feito, louvado, falado, todas as atividades, seja na direção do Teu Espírito Santo. Nós entregamos este culto nas Tuas mãos, nós entregamos as nossas vidas nas Tuas mãos, Senhor, para que seja o Senhor a dirigir todas as coisas, no nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? E graças a Ti, nosso Deus e nosso Pai. Amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Bom dia, igreja. Bom dia aí a irmã Jaqueline, a irmã Cristina, a irmã Deise, o irmão Luiz que está aqui conosco também, a irmã Wanda que está aqui ao meu lado, e a você que vai participar através do YouTube ou qualquer outra plataforma onde este culto aí vai ser colocado, que você participe pela fé no nome do Senhor Jesus. Nós vamos iniciar o culto nessa manhã com o irmão Luiz compartilhando com a igreja, com você que está aí participando conosco, aquilo que Deus tem colocado no seu coração para trazer aí para a igreja, para ensinar, para orientar, para dar ânimo, para até corrigir, a igreja aí. Então Deus ele sempre coloca aí na boca dos seus filhos, dos seus profetas, a palavra para levar a cada coração, para aquecer esse coração aí que está triste, amargurado, para dar ânimo, para dar esperança, mas também para dar direção, para dar correção, que o Pai corrige aquele que Ele ama. Então, irmão Luiz, um bom dia, a paz do Senhor Jesus, o irmão está com a palavra, no nome do Senhor Jesus. Amém, pastor Aguilar. Bom dia a todos, pastor, a irmã Deise, a Jaqueline, a Wanda, a Tininha, e a todos que estão nos acompanhando e que vão nos acompanhar nas outras redes sociais. Eu cumprimento a todos com a paz do Senhor. Hoje nós vamos, a porção da palavra de hoje está no Evangelho de João, capítulo 17, dos versículos 1 ao 19. Quem sabe semana que vem até continuo, eu faço uma segunda parte, mas deve ter Santa Ceia, não vai dar tempo. Vamos ver. Então vamos nós de novo. Evangelho de João, capítulo 17,
dos versículos 1 ao 19. Embora seja longo, é mais a leitura mesmo. Depois nós vamos só destacar uma ou outra coisa para deixar o Espírito Santo nos dirigir, né? E, como sempre eu gosto de falar, esse momento é muito importante. Nós seremos confrontados com a palavra. A palavra de Deus, ela é digna de todo crédito, de toda confiança, porque ela é verdade, ela vem da boca de Deus para nós. E ela é como um espelho, ela mostra quem nós somos. No Antigo Testamento, desculpa eu estar me repetindo, não existia o espelho como nós enxergamos hoje, era apenas uma placa de metálica, bastante polida, que a pessoa usava para se enxergar. E a imagem não era perfeita, ela não tinha uma nitidez como nós temos com o espelho normal. E isso tem um significado, que a igreja naquela época, a igreja de Jesus Cristo, ainda não tinha sido revelada. A igreja, ela só vai ser revelada em Cristo, a partir do livro de Atos dos Apóstolos. Então, hoje em dia, graças a Deus por isso, nós vivemos debaixo do sacerdócio de Cristo, e a palavra dele está clara para nós. A palavra dele mostra, como um espelho normal, as imperfeições do nosso rosto. Então, a palavra de Deus, ela mostra as imperfeições da nossa alma, ela nos mostra que a nossa mente, ela é alterada e para o mal em função do pecado de Adão. A palavra de Deus, ela também nos traz conforto, consolo, e é essa palavra que nós vamos trazer aqui, sempre lembrando que a palavra de Deus é para nossa edificação. Então, eu vou fazer a breve leitura. Eu vou repetir, vou falar pela última vez, Evangelho de João, capítulo 17, dos versículos 1 ao 19. Aqui Jesus, esse trecho aqui, é chamada de a oração sacerdotal, em que Jesus, logo depois ele foi crucificado, e aqui ele ora, resumidamente falando, o contexto, né? Ele esclarece, né? Ele fala, ele resume, já que depois daqueles 3 anos, os apóstolos já tinham noção, já tinham vivido a experiência com Cristo, já tinham observado que o sobrenatural dele, que ele não era um homem comum, que ele era o Messias, né? Então ele corrobora, ele explica novamente a missão dele na terra, ora pelos discípulos, e na outra parte que eu vou tratar outro dia, ele ora pelas outras pessoas. Então, basicamente, o que nós vamos falar é isso. Então, vamos lá, eu vou começar a fazer a leitura. Então, sacerdotal de Jesus. Tendo Jesus falado estas coisas, levantou os olhos ao céu e disse: Pai, é chegada a hora. Glorifica teu Filho, para que o Filho te glorifique a ti. Assim como lhe conferiste autoridade sobre toda a carne, a fim de que ele conceda a vida eterna a todos os que lhe deste. E a vida eterna é esta: que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me confiaste para fazer. E agora glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo, com a glória que eu tive junto a ti antes que houvesse mundo. Manifestei o teu nome aos homens
que me deste do mundo eram teus, tu nos confiaste e eles têm guardado a tua palavra. Agora, eles reconhecem que todas as coisas que me tens dado provêm de ti, porque eu lhes tenho transmitido as palavras que me deste, e eles as receberam e verdadeiramente conheceram que saí de ti e creram que tu me enviaste. É por eles que eu rogo, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. Ora, todas as minhas coisas são tuas, e as tuas coisas são minhas, e neles eu sou glorificado. Já não estou no mundo, mas eles continuam no mundo, ao passo que eu vou para junto de ti. Pai Santo, guarda-os em teu nome, que me deste, para que eles sejam um, assim como nós. Quando eu estava com eles, guardava-os no teu nome, e me deste e protegi-os, e nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição, para que se cumprisse a Escritura. Mas, agora vou para junto de ti, e isto falo no mundo, para que eles tenham o meu gozo completo em si mesmos. Eu lhes tenho dado a palavra, e o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, como também eu não sou. Não peço que os tires do mundo, e sim que os guardes do mal. Eles não são do mundo, como também eu não sou. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. E a favor deles, eu me santifico a mim mesmo, para que eles também sejam santificados na verdade. Amém? Amém. Vamos ficar aqui. Essa palavra é poderosa. Essa oração, essa conversa de Jesus com o nosso Pai, ela mostra o nosso amor. Ela mostra o respeito de Cristo ao Pai, o cumprimento da missão, e mostra também o amor de Cristo pelos que Deus ordenou que ele cuidasse. Aqui, os que eram de Deus, aqui eu estou só me referindo aos apóstolos, mas tem os outros que eu vou fazer outro dia. Então eu vou ler de novo, fazendo pequenos comentários. Vamos lá. Vamos começar logo no versículo 3. Bom, vamos começar no 2. Assim como lhe conferiste autoridade de sobre toda a carne, está falando dele mesmo, Jesus, a fim de que ele conceda a vida eterna a todos que lhe deste. Ou seja, Jesus veio trazer o perdão para que o homem tivesse a eternidade com Deus. Jesus é a própria reconciliação de Deus para com os homens. Jesus é o Cordeiro perfeito, aquele Cordeiro que o pastor Aguilar tratou na semana passada, na questão da Páscoa dos judeus. E ele continua no versículo 3. E a vida eterna é essa: que te conheçam a ti mesmo, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Isso aqui é fundamental. As pessoas, quando vêm outras pessoas e dizem, não, Jesus foi um profeta, Jesus foi um homem bom, meu irmão, sai fora. Jesus é o Filho de Deus e veio, se humilhou, se rebaixou como homem, sem pecado, para morrer por nós. Esse é o objetivo do nosso culto, é falar
da obra de Deus em Jesus Cristo. O culto cristão é apenas isso, é a toda semana mostrar a salvação e também entender que nós fomos comprados e também de transmitir a moral de Deus para o ser humano, porque nós fomos criados à sua imagem e semelhança. Esse é o objetivo do culto. Porque, como nós vamos ver mais adiante aqui, vamos chegar lá. E vem no versículo 4: eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me confiaste para fazer. E nós temos também que glorificar a Deus, continuando essa obra. E agora glorifica, meu Pai, contigo mesmo, com a glória que eu tive junto a ti, antes que houvesse mundo. Manifestei o teu nome aos homens que me deste no mundo. Eram teus, tu nos confiaste, e eles têm guardado a tua palavra. É isso que eu quero dizer. Nós fomos escolhidos, nós fomos separados. Deus não nos deixou morrer na eternidade. Deus enviou seu Filho para nos salvar. É isso do Evangelho. Saber que a paz com Deus veio através de Deus. Nós não somos capazes de restabelecer a paz com Deus. Isso é o Evangelho de Jesus Cristo. E ele fala aqui, ele diz claramente, eles têm guardado a palavra. Se eles têm guardado a palavra, é porque eles creram pela fé, porque eles conseguiram, Jesus abriu os olhos deles, e eles entenderam que o Messias que estava prometido no Antigo Testamento se revelou a eles naquela época. Então, eles tiveram a fé que estavam vendo a promessa sendo cumprida. E nem essa fé, como mostra bem aqui, Deus teve que mandar Cristo, o Filho dele. Deus se revelou em Cristo para que a nossa fé fosse fortalecida. Os pais da fé, eles morreram e foram salvos porque morreram na fé que viria o Messias. Mas nós não. Nós chegaremos ao fim das nossas vidas sabendo que o Messias já veio. O Messias se fez carne e habitou entre nós. Esse é o culto, e é essa a nossa gratidão por esse infinito amor. E é por isso que nós estamos aqui. Nós não estamos aqui obrigados, nós estamos aqui alegres, felizes, porque fomos libertos do pecado, fomos libertos da morte eterna. Eu não vou me alongar mais, pastor. 8. Porque eu lhes tenho transmitido as palavras que me deste, e eles a receberam, e verdadeiramente reconheceram que saí de ti, e creram que tu me enviaste. Então, aqui, eu falei, eu teria que ter lido até o 8º. Então, continuando, vamos em frente. É por eles que eu rogo. Não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. Então, nós temos que ser muito felizes por isso, que Deus nos escolheu. Continuando. Ora, todas as minhas coisas são tuas, e todas as tuas coisas são minhas, e neles eu sou glorificado. Já não estou no mundo, mas eles continuam no mundo, ao passo que eu vou para ti. Pai Santo, guarda-os em teu nome e me deste, para que eles sejam um, assim como nós. Aqui vem o amor, a preocupação. Jesus sabe, Deus sabe que o homem é fraco. Então, por isso é que veio o Consolador. O Consolador veio ministrar a palavra, a paz, a certeza em nossos corações, para que nós possamos continuar lutando. Se vocês forem ver lá em Apocalipse, dizia que se Jesus não abreviasse, se Deus não abreviasse os tempos, iriam se perder todos pelas dificuldades, pelo que vem por aí.
E ele fala no versículo 12: quando eu estava com eles, guardava-os no teu nome, e me deste, e protegi-os, e nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição, para que se cumprisse a Escritura. Isso tem lá, porque ele está se referindo a Judas Iscariotes. Mais 13. Mas agora vou para junto de ti. E Jesus vem insistindo nessa proteção. Guarda-os. Né? É muito bonito, isso é a prova do amor. Né? Mas agora vou para junto a ti. E isto falo no mundo para que eles tenham o meu gozo completo em si mesmos. Ou seja, nós temos que ter a alegria, o regozijo, porque somos filhos de Deus. Por mais que estejamos passando por dificuldades, um dia tudo isso vai passar. Todas essas dores terminarão. 14. Eu lhes tenho dado a tua palavra, e o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, como também eu não sou. Está na cara, todo cristão é rejeitado. Continuando, não peço que os tires do mundo, e sim que os guardes do mal. Mais uma vez, é a tônica. Jesus insiste em sermos guardados, porque realmente o mal existe e vai nos afrontar, continuar nos afrontando. Eles não são do mundo, como também eu não sou. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Aqui está dizendo, quando nós estamos aqui relembrando isso, nós relembrando o motivo de nós estarmos aqui, que é a salvação, a palavra de Deus, ela nos leva a um constante arrependimento, que é o processo da santificação, depois da conversão, da lavagem, da regeneração, depois que o Espírito Santo nos alcança. Então, nessa vida, nós pecaremos cada vez menos, e quando pecarmos, teremos o verdadeiro arrependimento. Esse é o processo de santificação, que vai trabalhar ao longo das nossas vidas, por 70, 80, até os 80 anos ou mais. Nunca mais vai parar esse agir de Deus em nós, esse cuidado de Deus em nós. Continuando e finalizando. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. E a favor deles, eu me santifico a mim mesmo, para que eles também sejam santificados na verdade. Ou seja, dali para frente, quando Jesus enviou os apóstolos, ele deu o Espírito Santo, para que eles continuassem o trabalho de Jesus. Amém, pastor? Amém. Eu agradeço aí, desculpe a demora. Obrigado, amém. Amém. Glória a Deus, né? Bom, palavra que sempre rica, né, objetiva, e a respeito dessa oração do Senhor Jesus, uma oração muito bonita, né, e muito poderosa, né, uma oração que ele demonstra todo o amor aí pelos seus, né, e também pelas pessoas que ainda vão se salvar, né, aquelas que estão no mundo, mas que elas vão um dia aí acabar se convertendo, né, pela graça de Deus. Então, 3 coisas que o irmão falou logo na introdução, né? O respeito, né? Essa oração ela traduz o respeito de Cristo ao Pai, o respeito do Senhor Jesus ao Pai, o cumprimento da missão, né? Ele foi até o final e cumpriu a sua missão, e o amor que o Senhor Jesus ele tem por nós. Destacou a questão do Cordeiro perfeito, né? Que uma vez que ele fez o sacrifício, mas nenhum sacrifício precisou ser feito. Hebreus fala sobre isso, né? Não houve a necessidade que toda vez que alguém pecasse ou que nascesse uma nova geração, Jesus fosse para a cruz de novo. Não, foi feito, está consumado, e isso é para todas as gerações, passadas, presentes e futuras, para todo aquele que crê e para todo aquele que escolhido por Deus for. Então, quem é esse que é escolhido por Deus? Aquele que creu. É simples assim, né? Porque a gente tem que conciliar as duas coisas. Primeiro, é Deus que escolhe, sim. E segundo, esses que Deus escolhe são aqueles que creem. Então, se você é aquele que crê, você é um escolhido
por Deus, né? E isso vai refletir na sua vida, como o irmão Luiz falou aí, quase nos finalmente, né? A questão da santificação, importante esse processo de santificação, tá? Depois o irmão traz o versículo 3, que Jesus, eu gostei muito disso aqui, porque em cima disso aqui é que vem as heresias, as falsas religiões, o engano, né? Jesus não foi só um profeta, ele foi profeta, foi, claro, né? Ele previu muitas coisas, falou. Jesus não foi só um homem bom, ele foi um homem bom? Foi, mas ele não foi só um homem bom, né? Ele é o Filho de Deus. Então, isso aí fecha todas as coisas, né? Jesus, ele é Filho de Deus, Jesus é Deus, a Bíblia, ela esclarece isso muito bem, e quem nega isso simplesmente saiu da verdade, e nós devemos aí não concordar com isso aí, ter cuidado com isso aí, porque as pessoas, é uma forma de desviar as pessoas da fé. Então, muitas pessoas, muitas religiões, né? Elas vão usar a própria Bíblia para afastar as pessoas de Deus, mas vão usar de uma forma errada, dando uma interpretação errada e até fazendo uma nova edição, uma nova redação para ali validar os seus erros, como tem algumas, não vou citar não, mas tem algumas pesquisas que vocês vão achar aí, tá? Já tem algumas aí, já há muitos anos, né, décadas aí, que tem novas versões, né, que dizem que aquele ali é a versão verdadeira. Quer dizer, todas as outras versões que foram aprovadas, tanto por católicos como protestantes, né, e outros segmentos cristãos, isso aí são tudo falso. Mas aqueles vieram séculos e séculos depois, é a verdadeira. Então, acorda, né? Precisa acordar. O Espírito Santo, ele nos dá essa revelação. Versículo 4, o irmão fala sobre que o Evangelho, uma coisa também muito boa, principalmente aquela pessoa que ela tem uma dificuldade, né, de compreender, às vezes o próprio vocabulário do Evangelho é também meio complexo, não só as questões espirituais, mas há uma complexidade. Então, isso traz uma pessoa que está aí começando, até às vezes a pessoa tem até conhecimento, mas ela não consegue entender, porque é uma questão espiritual. O Evangelho é saber que a paz com Deus veio através do próprio Deus, né? A gente não podia fazer nada em relação a isso. Então isso é interessante, não tinha o que a gente pudesse fazer, e os irmãos esclareceram isso aqui muito bem, porque isso tira um peso. Porque o que a maioria das religiões fazem? Você tem que fazer alguma coisa, é isso? Para merecer a salvação de Deus. E o que o Evangelho genuíno, o Evangelho de Cristo, o Evangelho de Deus diz? Jesus já fez o que era necessário para que nós pudéssemos ser reconciliados com Deus. Muito bom. Depois o irmão partiu aqui para o versículo 8 e diz aqui que Deus nos escolheu. Uma simplicidade tremenda, né? Deus nos escolheu. E esta é a principal razão, o principal motivo da nossa alegria. Eu fui escolhido por Deus. Eu fui salvo, eu tenho uma eternidade, eu tenho a vida eterna. Então essa tem que ser a principal alegria, né? Não é porque você chegou ali e ganhou alguma coisa nova, né? E nada disso. A sua alegria está baseada naquilo que Deus te deu para toda a eternidade. A nossa alegria, ela está baseada na nossa salvação, aquilo que Deus nos deu para toda a eternidade. E também o irmão falou nessa mesma passagem aí, a partir do versículo 8, da missão do Consolador, né? Que é ministrar a palavra, consolando os corações, né? E convencendo, né? Convencendo, como diz no Evangelho, do juízo, da justiça, né? E do pecado. Então essa é a missão do Espírito Santo. Então a pessoa que ela se converte, ela recebe o Espírito Santo. Ela recebe o Espírito Santo. Quando esse Espírito Santo está trabalhando em nós, o Espírito Santo de Deus, é Ele que vai nos consolando, vai nos convencendo. Naquele momento de dor, de tristeza, vem para todo mundo, tá? Você não é um privilegiado na dor e na tristeza, ela vem para todos nós, né? E o Espírito Santo, ele vai nos consolar nesse momento, ele vai trazer paz nesse coração, né? E é claro que é uma necessidade também da gente estar em sintonia com Ele, né? Se você é aquela pessoa
que na hora da dor, da tristeza, vai para a garrafa de uísque, né? Vai para a garrafa da cachaça, vai para algum outro tipo de droga, achando que isso vai te trazer conforto e consolação, você vai se arrasar. É uma terra arrasada, é um caminho sem volta. Não, vá para Deus, vai para o seu Jesus, vai para o joelho, vai para a oração, conforme o irmão Luiz aqui colocou muito bem, né? Mostrando inclusive a razão da nossa alegria. E outra coisa interessante, se os irmãos se tornar oração sacerdotal, né? Jesus fala ali que nenhum se perdeu. O que significa isso? Você que mantém a sua fé, você que foi escolhido por Deus, você não vai ser perdido. Sabe, vem medo, vem ansiedade, vem horas que parece que não vai conseguir, vem para todo mundo, né? Mas foi Jesus que nos escolheu. Então mantenha a sua fé, mantenha o seu contato com Deus. E isso vem dele também. Então quando está enfraquecendo, quando vê que as forças estão indo embora, busque mais ainda. O irmão Luiz foi muito eficiente em trazer essa parte para nós aqui. Também o irmão falou da insistência do Senhor Jesus, ele foi bem repetitivo e intencionalmente, né? Se foi intencionalmente, e falar da proteção. Como ele está dizendo para a gente aqui agora, vocês, calma aí, vocês não estão sozinhos não, eu estou com vocês. Fica tranquilo, fica tranquila. Eu estou vendo a situação, eu estou vendo a injustiça, eu estou vendo o que estão fazendo com você, fica tranquilo, calma, eu estou com vocês. E Jesus ele fala, eu estou com vocês até a consumação dos séculos, né? Então isso traz paz ao nosso coração. E irmãos, a gente tem que ter cuidado. O irmão Luiz é muito feliz aqui nessa passagem, porque nesse momento milhares, milhões de pessoas estão passando por situações assim. Então calma, né? E outra coisa, às vezes a gente dá tanta importância a alguma coisa porque a gente não está priorizando aquela coisa que é a principal, que é a nossa salvação, que é aquilo que Deus fez por nós. Quando nós colocamos isso em prioridade, esta obra maravilhosa, todas as outras coisas elas se tornam menores, elas se tornam pequenas, né? Às vezes até vão se transformar em coisas de nenhum valor. Então, o que eu tenho a perder se eu tenho a salvação de Cristo? Aí você começa a dar valor àquilo que tem valor. Você não vai abandonar suas lutas, você não vai desistir, você não vai ser relaxado, né? Relaxada com a sua vida, claro que não. Não vai sofrer injustiça lá e ficar calado, não. Você vai tomar atitudes legais, justas, né? Aprovadas pela palavra de Deus, mas você não vai deixar se corroer por aquela injustiça, aquela maldade, aquilo que você está sofrendo. Muito bom, irmão Luiz, aqui. Também falou de uma coisa muito importante, né? Que é a rejeição que nós sofremos, quase no final, né? Por causa do Evangelho, por causa de Cristo. E isso aí, isso é batata, não tem jeito, né? Isso aí não tem como fugir disso aí. Então, às vezes não é uma coisa que é explícita, né? Implícita, né? Eu gosto tanto do evangélico e tal, e por trás, né, tá aquela facada, né? Tá aquela traição, tá aquela conspiração, né? Então esteja preparado, confia em Deus, né? E mantenha a sua fé em Deus. Não viva preocupado também com isso não, porque muitas vezes nem é culpa daquela pessoa, é uma ação maligna que está sobre ela e ela está seguindo aquela ação maligna. Então, o que eu posso fazer nessas situações, né? Orar. Você está sendo perseguida no seu trabalho, na sua faculdade, na sua escola, no meio social em que você está inserida, vai lá, coloca o joelho no chão, coloca aquelas pessoas que estão ali fazendo a perseguição e até aquelas que você não sabe, coloca diante de Deus para que Deus ele te dê ali um refrigério, para que ele tome conta daquela situação. Não é pedir para Deus fazer, por favor, o irmão Luiz não quis dizer nada disso, nem eu estou dizendo isso aqui não. Não é pedir para Deus fazer maldade com ninguém, porque Deus não ouve esse tipo de oração e nós não devemos fazer se somos filhos de Deus. Mas é pedir para Deus, né, ter misericórdia daquelas pessoas e neutralizar toda ação maligna da parte delas para com a tua vida. É isso que você vai fazer. Ou se for um ataque geral, a sua casa, a sua família, é a mesma coisa. E isso deve ser feito constantemente, tá, irmão? Isso aqui não é só quando eu estou no perigo, é só quando eu estou... Não, isso é constantemente. O cristão tem que estar preparado. A qualquer momento nós podemos estar sendo atacados ali e a gente não sabe. Então tem que estar preparado para isso.
Também fala assim, no final, já chegando no final, a palavra nos leva a um constante arrependimento, que é o processo que o irmão Luiz frisou, da santificação, né? E Deus nos deu o Espírito Santo para essa santificação, esse processo contínuo de santificação, que nunca vai ser completo aqui na Terra, somente quando a gente receber aquele corpo glorioso, né, incorruptível, é que esse processo vai se completar. Mas ele acontece dia após dia, Deus está trabalhando em nós. Então, irmãos, que Deus continue abençoando para trazer essa palavra aí objetiva, né, que traz recursos para nós no decorrer dos dias, da semana, né, e quem sabe daqui a 20, 30 anos, quando alguém assistir esse vídeo, ouvir esse vídeo, essa pessoa ela vai ter aí a ajuda que ela está precisando, né? Ela vai ter os recursos que ela necessita para enfrentar uma situação muito difícil na vida dela. A gente não sabe, daqui a 50 anos esse vídeo ainda está, né, se Deus quiser, rolando por aí, e a pessoa pega esse vídeo aí, Deus fala com ela, o Espírito Santo fala com ela, e isso tem o poder de transformar a vida dessa pessoa. Então que Deus abençoe aí a sua vida, né? Abençoe aí a Cristina, abençoe aí os planos, os projetos, tudo que você tem colocado diante dele, o seu trabalho, né? Em nome do Senhor Jesus, a saúde, né? É bom de estar com saúde, né? Deus abençoe aí, no nome do Senhor Jesus. Qual hino que nós vamos fazer o louvor ao nosso Deus? Vamos louvar o nosso Deus com o hino 169 da harpa cristã. Longe do Senhor andava, no caminho de horror, por Jesus não perguntava, nem queria seu amor. Oh, porque Jesus me ama, eu não posso te explicar, mas a ti também te chama, pois deseja te salvar. No juízo não pensava, nem na minha perdição, nem minha alma desejava a eterna salvação. Oh, porque Jesus me ama, eu não posso te explicar, mas a ti também te chama, pois deseja te salvar. Já cansado do pecado, fui aos pés do Salvador, e ali caiu o fardo de tristeza e de dor. Oh, porque Jesus me ama, eu não posso te explicar, mas a ti também te chama, pois deseja te salvar. Como é maravilhoso pertencer ao meu Jesus, ter a graça e o repouso e ficar ao pé da cruz. Oh, porque Jesus me ama, eu não posso te explicar, mas a ti também te chama, pois deseja te salvar. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, né? A Ele toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Agora convidar a igreja a abrir as suas Bíblias no Evangelho de Mateus, capítulo de número 15, a partir do versículo de número 21. Evangelho de Mateus, capítulo de número 15, a partir do versículo de número 21.
Quantos irmãos vão aí encontrando a palavra? Eu vou pedir a Deus aqui que nos conceda sabedoria. Senhor nosso Deus e Pai, estamos aqui diante da Tua palavra. Não seja, meu Deus, a minha vontade, o desejo do meu coração, mas seja o Teu Espírito Santo a me dirigir, a me ensinar, a, meu Deus, fazer lembrar e trazer uma palavra que venha do trono da Tua graça, do Teu coração, aos nossos corações, em nome do Senhor Jesus. E abre, Senhor, os nossos entendimentos para que nós possamos compreender a Tua palavra no nome do Senhor Jesus. Amém? E graças a Ti, nosso Deus e nosso Pai. Amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Vamos então à leitura, né? A partir do versículo 21, tem um subtítulo aqui do capítulo que é A Mulher Cananeia. Partindo Jesus dali, retirou-se para os lados de Tiro e Sidom. E eis que uma mulher cananeia, que viera daquelas regiões, clamava: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim. Minha filha está horrivelmente endemoniada. Ele, porém, não lhe respondeu palavra. E os seus discípulos, aproximando-se, rogaram: Despede-a, pois vem clamando atrás de nós. Mas Jesus respondeu: Não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ela, porém, veio e o adorou, dizendo: Senhor, socorra-me. Então ele, respondendo, disse: Não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Ela, contudo, replicou: Sim, Senhor. Porém, os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Então lhe disse Jesus: Ó mulher, grande é a tua fé, faça-se contigo como queres. E desde aquele momento sua filha ficou sã. Essa palavra de Deus aqui para nós hoje é uma palavra muito, instrutiva, e poderosa também, para nós sabermos como nos relacionar com Deus, Então você vê que Jesus ele se retirou ali para a região, para as bandas ali da Fenícia, Sidom, Tiro, cidades importantes, de navegação, de portos ali daquela região. Talvez ali querendo um momento de paz, saindo um pouquinho daquele tumulto, buscar um pouco a Deus, ter um momento com os seus discípulos, e de repente ele se vê nessa situação, O versículo 22 diz: Eis que uma mulher cananeia, que viera daquelas regiões, clamava: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim, minha filha está horrivelmente endemoniada. Essa mulher não era completamente leiga, porque ela consegue reconhecer no Senhor Jesus a questão teológica, a questão bíblica, a questão espiritual de filho de Davi, ou seja, o Messias. Então ela está invocando, dizendo: eu sei quem você é. E é uma das coisas importantes que quando a gente se aproxima de Deus, como a gente se aproxima do Senhor Jesus, a gente saber quem Ele é, para quem nós estamos endereçando a nossa oração. Então, isso tem muito a ver também com a questão da convicção, a questão da fé. Então, por que muitas pessoas, elas fazem as suas orações e as suas orações muitas vezes sequer passam do teto, Porque elas não fazem uma oração ali sabendo, tendo a certeza, tendo a convicção com quem elas estão falando, Então elas fazem uma oração assim para ver se vai dar certo, Então ela vai lá, faz a oração, aí depois vai lá, em outro lugar e pede ali para ter uma revelação, aí vai em outro lugar ali e vai buscar ajuda de uma outra pessoa espiritual, e assim ela vai rodando, batendo de porta em porta para ver em qual lugar vai dar certo. Isso aí não é fé,
isso aí é achismo, isso aí pode ser qualquer outra coisa, né? Superstição, qualquer outra coisa. Mas isso não é fé, e Deus não se agrada dessa inconstância da pessoa. Então, o filho, a filha de Deus, eles vão reconhecer primeiro que Jesus, ele é o Filho de Deus, né? Aqui na condição de filho de Davi, ele está aqui como Filho de Deus, o Messias que foi prometido. E aquela mulher estava falando sobre o conhecimento teológico limitado que se tinha da época. Eles não tinham os 66 livros da Bíblia como nós temos hoje, né? Eles tinham o que ali? Eles tinham 39 livros que estavam ali, que não eram acessíveis a todas as pessoas. Um livro mesmo, ele é caro, uma série de rolos ali, e poucas pessoas tinham acesso àquilo ali, né? E até a leitura era difícil, muita gente sequer sabia ler. Era raro as pessoas que sabiam ler. Eles iam à sinagoga e quem lia ali eram os escribas, os sacerdotes, eles que faziam a leitura da palavra de Deus, e eles tinham ali algumas técnicas ali para poder gravar alguns trechos ali e repetir em suas casas e transmitir aos seus filhos, né? Aliás, a gente precisa fazer isso também, não precisa nem fazer, não precisa nem gravar, né? A gente tem Bíblia aí, virtual, papel, tem tudo quanto é jeito, então é só áudio, né? Quem tem preguiça de falar e tal, tem Bíblia no áudio aí para a gente fazer isso aí. Então é importante frisar essa questão. A mulher, ela sabia quem era o Senhor Jesus. Ela não tinha compreensão completa como nós temos hoje, mas dentro da sua compreensão limitada, ela foi buscar ajuda com quem de direito. Muitas vezes está faltando isso a igreja, né? Não, a pessoa diz que é crente, a pessoa que está na igreja, mas que ela fica batendo em tudo quanto é porta. Ela é adepta daquela igreja que diz assim: todos os caminhos levam até a Deus. A Bíblia diz que um caminho só leva até a Deus e o outro leva para o inferno, né? Então, todos os outros que não seja esse que leva até a Deus, ele já tem um endereço certo, e você já ouviu qual é esse endereço, ok? Vamos aqui no versículo 23. Ele, porém, não lhe respondeu palavra. E os seus discípulos, aproximando-se, rogaram: despede-a, pois vem clamando atrás de nós. E a mulher devia estar fazendo, né? Imagine uma mulher desesperada, sabendo que aquele homem era o Messias, o Filho de Deus, que tinha poder para libertar a filha dela daqueles demônios, né? E gritando, imagine, ouça a voz dela gritando aí nesse momento aí, e os discípulos ficaram ali muito incomodados ali com aquela gritaria toda, com aquela mulher atrás deles, né? Falando: não, resolve o caso dela, tira ela de perto de nós, né? Porque já havia ali precedente, Jesus já tinha, né? Nós temos aí o centurião romano, né? Que Jesus ele já tinha atendido e tal, então Jesus já tinha atendido outras pessoas que não faziam parte ali do povo judeu, lembrando que legalmente, né? Jesus ele foi enviado ao judeu, para salvar o judeu. Como houve a rejeição, e isso é um plano de Deus, Jesus ele foi para todas as pessoas. Eu acho que o plano de Deus já estava tudo no plano de Deus, né? Mas legalmente, né? Ele foi inicialmente para os judeus. Então Jesus ele, aqui, como filho de Davi, ele estava para os judeus, mas havia precedente. Ele já havia curado outras pessoas que não pertenciam, atendido outras pessoas que não faziam parte do povo judeu, né? Então é importante a gente entender como ele atende hoje também pessoas que não fazem parte da igreja, não se surpreender. Lembra que é soberania de quem? De Deus, né? Então, pelo seu amor, a sua misericórdia, ele vai atender sim, e até porque tem um plano na vida daquela pessoa. Hoje ela não faz parte, mas amanhã Deus sabe o que ela vai fazer. Então a gente não deve contestar essas coisas, né? Aquilo que a gente não entende é melhor a gente nem ficar falando muito, né? Então eles pediram para que atendesse ela e despassasse, que já estavam muito incomodados. E Jesus ele dá uma resposta assim, né? Bem fechada, bem legalista, né? Para dizer assim o termo correto, bem legalista na sua resposta, e que não era muito assim de Jesus fazer isso, mas nesse momento aí, claro, existe aí uma intenção de ensinar tanto para os discípulos dele que estavam lá naquele dia, como para os discípulos dele que estão aqui hoje. Jesus estava querendo ensinar alguma coisa para nós aqui e para eles também. E ele diz o quê? Não fui enviado senão que as ovelhas perdidas da casa de Israel.
Então ele vai dizer aí uma questão legal para quem ele foi enviado, né? Então, para ver ali aquela mulher desesperada, né? E Jesus aqui colocando ainda mais lenha na fogueira, né? Então imagina os gritos da mulher que ela queria. Você imagina uma mulher que estava terrivelmente, né? Horrivelmente, a filha dela possessa por demônio. Imagina o que essa filha ali não estava passando, o que ela não estava fazendo devido àquela ação demoníaca na sua vida. E ela vendo Jesus aqui, Jesus dando uma certa, né, resistência. Qual será a atitude dessa mulher, né? A gente viu no 24 que Jesus falou que não foi enviado para ela. Olha, eu não tenho nada com você, não vou atender essa situação, não fui enviado aqui, pode resolver o seu problema em outro lugar, né? Assim, vamos dizer que ela possa ter compreendido dessa forma. Mas no versículo 25, o que diz aqui? Ela, porém, veio e o adorou. O que é adorar? Se colocou de joelho, começou a bendizer ele, né? a exaltar ele, a reconhecer a grandeza dele. O que ela diz? Senhor, socorre-me. Ela não olhou para o seu orgulho, ela não olhou ali para o legalismo que o Senhor Jesus propositalmente estava colocando naquele momento, intencionalmente estava colocando naquele momento, mas ela olhou que estava diante de quem podia atender ela e que ela precisava que ele a atendesse. Você precisa que Deus te atenda? Você acredita que ele pode te atender? É essa questão aí agora, né? Você acredita que Deus pode te trazer uma resposta nessa questão que você está vivendo na sua vida agora, nesse problema? Ou porque ele não te respondeu uma, duas, ou três, ou quatro vezes, né, ou mais do que isso, você já desistiu, você já saiu da igreja, você bateu o pezinho e disse que não vai ficar mais nesse lugar. Ou você já fez como muitas pessoas orientam aí, se o Senhor não fizer, o Senhor não é mais o meu Deus. Imagine a cara de preocupado de Deus que você falou isso para ele. Imagina ele nem estar dormindo direito porque você falou isso para ele. Não, né? Está vendo aqui a atitude de Jesus. Nós estamos mostrando aqui, ele é Deus. Como são as atitudes dele para com essa mulher e como são as atitudes desta mulher para com ele. E não era uma mulher judia, não era uma mulher que vivia no costume daquela fé. Vamos contextualizar aqui hoje. Não é uma mulher da igreja, não era uma mulher da igreja, mas ela reconhecia que era Deus e que tinha poder de ajudá-la. E ela não estava recorrendo a mais nenhum outro. Ela pediu, então um de vocês aí, por favor, me ajuda, alguém aí me ajuda, por favor, minha filha está endemoniada, vocês podem. Não, ela queria que aquele que tinha poder, aquele que é o Deus verdadeiro, o único Deus, fosse lá e a ajudasse. Entendeu? É essa a diferenciação. Uma pessoa que não era da igreja, uma pessoa que era leiga, mas ela tinha conhecimento, o pouco conhecimento que ela tinha, ela estava usando em favor dela e da sua filha, estava intercedendo pela sua filha diante de Deus. Isso aqui é uma oração, isso aqui que essa mulher está fazendo, quando a gente está falando com Deus, é uma oração, ela está falando, entendeu? Então, ela está buscando, Senhor, me socorre, eu preciso da sua ajuda, eu não estou aguentando, eu estou sofrendo, me dá uma direção, me dá uma resposta, o que vai acontecer? Eu preciso de uma resposta do Senhor. Insistentemente, Jesus fala isso também, naquela questão da oração da viúva, né? Com aquele juiz iníquo, ela ficou batendo naquela tecla até o juiz atender, e é preciso que a pessoa ela tenha perseverança na oração. Mas eu já orei várias vezes, não aconteceu, e se você continuar nesse jeito aí, provavelmente não vai acontecer mesmo. Então tem que mudar essa atitude diante de Deus, tem que tomar uma atitude de fé. É necessário ter fé. Tem gente que se resigna, aceita facilmente uma coisa que ela poderia e pode estar lutando ainda, pode estar querendo, pode estar na presença de Deus, insistindo, colocando diante do Senhor. Claro que você vai pedir, por favor, né? Nada errado, nada que Deus não aprove, né? Isso aí também nem adianta. Aí eu digo, pare de pedir, porque não vai ter resposta, você só está se prejudicando. Mas se você está pedindo para Deus uma coisa lícita, honesta, que sabe que ele pode fazer, que está de acordo com os propósitos da sua vida, que você tem se esforçado na direção desta coisa, então por que não? Por que desistiu? Por que parou? Tem que continuar. Então aqui a mulher está dando uma lição, uma mulher fora da igreja dando uma lição para nós, a cantaiada toda aí aprendendo com a mulher, né? É isso que está acontecendo aqui, irmãos.
Tá? Então está lá, um monte de crente desistiu, um monte de crente foi embora, e veio uma mulher lá que só conhecia que Jesus era o Messias, e para ela foi o bastante, foi atrás dele e ficou lá chamando, orando, buscando, e mesmo quando ele começou a dizer não, 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 ela continuou insistindo, adorando, respeitando, reconhecendo, e não se maldizendo ou maldizendo ele, dizendo que nunca mais vai, nunca mais aconteceu isso, né? O pastor ficou de cara feia para mim, eu fui embora, o irmão fulano de tal não me cumprimentou, eu vou embora. Não, nada disso. Eu não vim buscar pastor, não vim buscar irmão fulano de tal, eu vim buscar ao Deus Todo-Poderoso. É isso quando você entra na casa do Senhor, quando você vai ao culto, quando você vai à igreja. Você não está ali por causa do obreiro, você não está ali por causa do pastor, você não está ali por causa do irmão, você está ali por causa de Deus. Você viu que os discípulos até queriam que ele atendesse logo, mas Jesus estava fazendo ali uma grande lição para aquela mulher e para nós também. Aí Jesus vai dar uma resposta, ela adorou, ela se ajoelhou, ela pediu ao Senhor Jesus, e olha o que Jesus fala aqui no versículo 26, não é brincadeira não, né? Então ele respondendo disse, não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Tá? Então havia um costume judeu, não sei se ainda não, acho que não, eu espero que não, né? De chamar o povo judeu de filhos de Deus, né? E os outros eram os cachorros. Esse era o costume judaico lá, né? E Jesus ele está trabalhando em cima desse costume, né? Então não é bom pegar o pão, né, dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Então você imagina que isso aí, se é aquela pessoa orgulhosa, se é aquela pessoa que está com dúvida na sua fé, se é aquela pessoa que desiste fácil, vai falar, então pega esse pão aí e joga ele onde é que você quiser, não quero mais saber não, né? Eu vou embora, você é Deus coisa nenhuma, você é um charlatão, isso, aquilo outro, como muitos fazem por aí e perdem a bênção porque não tem um pingo de paciência, não tem um pingo de perseverança. O que a mulher fez? O que a mulher falou aqui no versículo 27? Olha o que ela diz aqui, ó. Ela, contudo, replicou, sim, primeiro, sim. Ela disse, não, eu não sou cachorrinho, não. Ela falou, sim, Senhor. Porém, os cachorrinhos, né? Olha, eu aqui, essa cachorrinha, né? Essa cachorrinha come das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Então ela usa aqui um conhecimento natural para explanar uma coisa espiritual profunda, porque a salvação veio para os judeus e os judeus o quê? Rejeitaram. E aí, quem foi que comeu, né, daquilo que caiu da mesa dos donos? Os cachorrinhos. Vocês entenderam o negócio aí? Né? É bom ser cachorrinho, né? Porque cachorrinho é salvo, né? O orgulhoso não, né? Aquele que se acha, né, o tal, ele não vai ser salvo, mas o cachorrinho ele vai ser salvo. E a gente vai ver que essa mulher aqui, essa forma dela se colocar diante do Senhor Jesus em reverência, né, em adoração, sabendo, tendo fé, isso vai trazer resposta para a vida dela e para a filha dela. Quem mais está sofrendo? Ela está sofrendo, ela é mãe sofre muito com o sofrimento do filho. Mas quem mais está sofrendo aqui, no caso, na pele, né, espiritualmente, é a própria filha dela. E Jesus ele fala assim no 28. Então Jesus agora ele fala, não, chega, né? Agora acabou, né? Ela já mostrou que ela tem fé, já insistiu, já percebeu, já cumpriu todas as etapas, né? Você já cumpriu todas as etapas? Você já pensou aí? Você já cumpriu todas as etapas já? Ou você já desistiu? Se desistiu, volte atrás e torne a buscar. Ninguém está te condenando aqui, não. O objetivo da palavra não é condenar, é muito pelo contrário, é exortar, é fazer a pessoa ter vontade de lutar, é fazer a pessoa se levantar, voltar-se para Deus. Se você desistiu, volte para a batalha, volte para a luta, volte para o Senhor Jesus, né? Se reconcilie para com Deus. Então ele disse, Jesus, ó mulher, grande é a tua fé, faça-se contigo como queres. Olha que coisa maravilhosa. E desde aquele momento sua filha ficou sã. Sabe o que eu penso? Que não se limitou só
a cura, a expulsão daqueles demônios, né, que estavam ali dominando de uma forma horrível a vida daquela filha. Isso se estendeu à salvação daquela mulher, porque é uma fé tão grande, tão genuína, tão humilde, que a gente dá para acreditar que aquela mulher com aquela fé, depois de ver a filha dela, aí principalmente depois de ver a resposta ali da perseverança dela, eu acredito que ela ali foi salva. Como muitos aí vão ser salvos também. A questão da fé e da perseverança, ela não se limita ao objeto que nós estamos querendo através das nossas petições e orações, mas ela vai muito além, porque ela vai dando um crescimento espiritual. Cada luta, cada batalha que nós vamos vencendo, vai produzindo um crescimento, uma resistência da fé, uma perseverança cada vez maior. Ontem foi uma prova que parecia que eu não ia conseguir, mas depois passaram tantos anos, tantas lutas, tantas provas, e veio outra prova similar àquela, e aquela ali eu passei tranquilo, já sabia como é que era aquilo ali. Então isso vai dando uma visão, um crescimento até para você ajudar a outra pessoa que está passando por aquela luta, aquele problema, para que ela possa vencer e ela possa superar. Sabendo que todas essas lutas, todas essas provas, tudo que nós enfrentamos aqui nessa terra é passageiro. Isso aí é só os recursos que nós necessitamos para chegar a Canaã celestial, para terminar essa peregrinação aqui nessa terra. Então, coloquemos sempre Deus em primeiro lugar, sempre as coisas de Deus em primeiro lugar, a nossa salvação em primeiro lugar. Como o irmão Luiz falou agora há pouco, saber que Deus nos escolheu, saber que Deus nos protege, isso já é motivo de alegria suficiente para nós. O resto aí é bônus, né? O resto é recursos para o nosso caminho, mas o principal é isso, saber, não, se eu perder tudo isso aqui, eu vou ficar sem nada? Não, eu vou ficar com o principal, eu vou ficar com a minha salvação, eu vou ficar com Deus, tá? Que Deus aí tenha abençoado a sua vida através dessa palavra. Eu vou passar agora a palavra para o nosso irmão Luiz, para que ele venha aí compartilhar com a igreja aquilo que o Espírito Santo estiver colocando no seu coração através dessa palavra em nome do Senhor Jesus. Então, irmão Luiz, irmão, está com a palavra aí no nome do Senhor Jesus. Amém, pastor Aguilar. Eu só vou realçar os pontos que o senhor já trouxe. Bom, em primeiro lugar, eu achei muito legal quando o senhor falou a questão que não tinha livro. Hoje tem YouTube, hoje tem tudo, né? Uma maravilha, né? Bíblia de graça no aplicativo do celular. Quanto mais o tempo passa, é pior, né? Aí que fica indesculpável mesmo, né? E o senhor falou assim, que como eu traduzi, né? A mãe sabia quem era Jesus, o Messias de Deus. Ela foi ali e dali ela não largou, ela persistiu. Então ela sabia o que ela estava fazendo, porque ela falou filho de Davi, ela entendia que o Messias, como se diz, né? Vinha da raiz de Davi. Então, por menos cultura que ela tivesse de livros, que não eram nem livros, eram rolos, ela deve ter sido alcançada pela cultura oral, né? Ter ouvido essas coisas todas. E isso já é a fé, já é o nós vamos, no final vai terminar na fé, como o senhor disse, né? No final vai terminar na fé, né? Aí está aqui, olha, outra coisa muito importante. O senhor falou assim, ela não olhou para o legalismo que Jesus intencionalmente havia colocado. É muito interessante isso. Ela não desistiu, Jesus falou da missão dele, e ele ali, talvez ela até não estivesse entendendo, mas ele estaria passando para nós. E ele foi rejeitado para nos alcançar. Pode ser, sugere, né, que ali ele sabia tudo que ia ser registrado e tudo mais. Então ali ele fala da missão dele, ele fala aqui, o que num primeiro instante, né? Ele veio para os seus e foi rejeitado, e isso abriu a porta para nós.
Outra coisa, era a exclusividade. Ela só reconhecia Jesus como o único que tinha poder para curar sua filha. Ela não foi a outra, não é? É lógico, evidentemente, isso daqui fala assim, às vezes a gente vê muitas pessoas que se dizem cristãs, mas na verdade pertencem à cristandade, não são cristãs, que é realmente a coisa, daquilo como o senhor disse, né? Todos os caminhos levam a Deus, né? Aí vão a outro lugar, mas não adianta, a soberania está em Deus. E mesmo assim, ela sabia que ele era o único e que não existia outro. Então era ou ele ou ele. Era ou ele ou ele. Ou ele me atende ou ela vai passar pela vida sendo assediada por espíritos malignos. E ela perseverou aos pés de Cristo, demonstrando fé. Então isso é muito importante. Nós precisamos, cada um com a sua dificuldade, demonstrar fé todo dia. Temos que pedir tudo o que nós precisamos a Deus, em nome de Jesus, demonstrando a nossa fé. Nós não podemos esquecer que a maioria dos problemas que nós passamos, nós mesmos é que causamos a nós. Outro dia eu estava vendo um vídeo de uma menina de comunidade carente, sem oportunidade, jovem, com filho. E o filho pediu lá um biscoitinho, esses comuns que vendem em prateleira de supermercado, e ela teve a pior ideia possível. Foi lá e roubou, foi presa, e estava lá naquela sessão de conciliamento, né, aquela inicial, e a argumentação dela foi triste. Ah, não, eu não quero que a minha filha passe pelo que eu passei, que eu fui privada de ter esse biscoitinho. Mas como? Roubando? Roubando? Paciência, que ela orasse a Deus, não pelo caminho mais fácil, porque o caminho é estreito. Roubando? Não leva, não consegue. Pede a Deus para abrir portas, para ela ter um mínimo de cultura, um mínimo de consciência, que ela consiga olhar a si mesma e ver que naquela idade muito jovem não era bom que ela tivesse filho naquela época, porque a criança nem tinha pai. Então, muito do que nós passamos, nós, as pessoas mais humildes que vivem em grande dificuldade, é muito importante o papel das igrejas nessas comunidades, mas que as pessoas elas têm clareza que elas sabem que estão fazendo errado. Elas estão transformando pedra em pão. Então é muito importante isso. Ela demonstrou fé, essa mulher. Ela perseverou ao pé de Cristo. Ela não cedeu à tentação, ela não procurou outros caminhos. Gostei muito também quando o senhor falou da questão do cachorrinho. O senhor falou assim, o cachorrinho vai ser salvo e os orgulhosos não. Graças a Deus por isso, né? Graças a Deus por isso. Porque quando ela colocou isso, que mesmo os cachorrinhos, ela é muito inteligente, talvez até inspirada pelo Espírito Santo, alguma coisa assim. Ela colocou, tudo bem, eu te respeito, eu entendo a sua missão, mas cai migalha. Eu quero essa migalha. Isso, sinceramente, ela manifestou uma fé profunda. E aquilo que o Senhor falou nos versículos finais, né? Quando ela manifesta, como Jesus falou, nunca vi essa fé, né? Ele fala, como é que é? Então lhe disse Jesus, ó mulher, grande é a tua fé. Grande é a tua fé. Faça-se contigo como queres. E desde aquele momento, sua filha ficou sã. Ou seja, a mulher estava lá com Jesus, a filha lá, e ela foi curada lá. Quando ela voltou, viu a filha liberta. Então, como o senhor falou, eu escrevi aqui, sugere que ela tenha sido salva.
Porque pela graça sois salvos mediante a fé. E o favor de Cristo, de Deus, foi ali com ela. Então, isso é muito importante, essa palavra que o Senhor nos trouxe. E nós temos que, sem fé, é impossível agradar a Deus. Temos que viver todos os dias, mesmo que as circunstâncias sejam as piores possíveis. Nós temos que nos mantermos firmes na fé. Podemos estar numa profunda depressão, mas nós temos que manter a nossa fé. Tudo isso vai passar. Que isso seja não para você responder, não, porque você está aí no conforto, não sei o que é lá. O objetivo não é falar por isso, o objetivo é dizer que tudo vai passar. Nessa vida, tanto que Jesus falou, é certo que tereis aflições, mas esforça-te e anime-se, e tem de bom ânimo, porque eu estou contigo. Eu venci o mundo. Nós morremos com Cristo e com eles fomos ressuscitados. E venceremos o mundo. Teremos o nosso corpo glorificado. Teremos a perfeição diante de Deus. Porque Jesus nos salvou por isso. Porque Jesus nos alcançou. Porque o que Jesus sofreu, não igual, nós sofreremos também. Não adianta. Vocês serão afligidos como eu fui, não na mesma intensidade, porque senão nós iríamos ter que morrer por Cristo. Isso é só lá depois em Apocalipse é que talvez venha acontecer isso, mas nós não. E é isso que eu acho muito, muito bom no Evangelho. Por isso que nós temos que estar sempre. O senhor estava falando, eu me lembrei daquela música que tinha aí, o conjunto musical, te louvarei, ele começa perto, quero estar junto aos teus pés. Né? Então nós temos que viver aos pés de Cristo. Por isso que nós estamos aqui hoje. A gente não sabe o dia de amanhã. Hoje você pode estar lá em cima, amanhã você está lá embaixo. Nós não sabemos. Temos que andar com fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Então, pastor Aguilar, que Deus abençoe o senhor, sua vida, sua família, e tudo que aprove a ele, que o Senhor cuidar. Amém. Amém. Obrigado, irmão. Amém. Vamos então nos preparar agora, né? Para fazer aquela oração a Deus, né? Colocar diante de Deus aí as nossas vidas, né? Você que está passando aí por uma luta, problema, né? Nós tivemos aí exemplo de oração, Jesus orando por nós, né? A mulher cananeia orando pela filha. Então a gente vimos hoje aí bastantes exemplos de oração que podem inspirar aí você nesse momento a falar com Deus. E colocar em primeiro lugar sempre as coisas espirituais, porque é através delas que nós temos forças para superar as demais. Se o espiritual está bem, as outras coisas vão se encaixando. Pode demorar um pouquinho, né? Tem o tempo de Deus, tem propósito e tal, mas pelo menos tu fica em paz, o espiritual está bem. Eu sei por que eu estou aqui, para onde eu vou. Isso traz uma paz, uma tranquilidade. Mas quando a fé ela está assim meio balançada, né? A fé está meio fraca, né? A pessoa começa a perder o sentido da vida, né? O sentido da vida nossa é servir a Deus, é amar a Deus sobre todas as coisas, é saber que na eternidade nós estaremos com Ele, que Jesus nos salvou. Esse é o sentido. Mas quando a pessoa perde esse sentido, ela começa a bater cabeça aí, pelas coisas desse mundo de uma forma desesperadamente, aí ela começa a sofrer muito. Então, busque em primeiro lugar as coisas espirituais, busque as coisas lá do alto, as coisas lá de cima, e sim, claro, devemos orar pelas coisas dessa vida também, a sua vida, a sua família, a saúde, está passando por problema na saúde, coloca diante de Deus, né? Deus abençoe. A gente tem vivido isso aqui, eu e o irmão Luiz, a gente tem orado aí em questão de saúde, Deus tem feito maravilhas, a gente tem visto isso, né? Mas isso não tem sido o primeiro lugar, a gente não é essa a razão da gente estar fazendo culto aqui, não, né? Mas a gente coloca diante de Deus essas coisas, a gente ora diante de Deus, questão de trabalho, questão de estudo, tudo nós colocamos diante do Senhor, mas em primeiro lugar, cada um de nós, para cada um de nós, o espiritual. Vamos colocar o espiritual para que a gente esteja bem com Deus, para que a gente tenha paz e a gente possa reagir com sabedoria
as situações que vão se colocando na vida de cada um de nós, no nome do Senhor Jesus. Então, faça a sua oração, o irmão Luiz ele vai orar, Deus vai dirigir, vai fazer uma oração generalizada, vai especificar aquilo que o Espírito Santo fala para ele especificar, ele vai fazer essa oração aí que o Espírito Santo vai dirigir ele a fazer essa oração, e você vai fazer a sua oração colocando aí a sua vida, o seu problema, as suas causas. E nós aqui, a igreja, ela vai estar aí concordando com todos, né? Vamos estar orando por todos aí, em nome do Senhor Jesus, né? E nós vamos perseverar nessa oração. Não desista porque não veio hoje não, né? Porque não veio aí o Sedex na tua casa e entregou aí a resposta. Calma, né? Vamos ter paciência, vamos aguardar a resposta de Deus, que ela virá. Uma hora ela virá. Ela pode não ser aquilo que a gente pensa que quer, mas com certeza é aquilo que a gente está precisando aí. Então, irmão Luiz, o irmão está com a palavra e a oração no nome do Senhor Jesus. Bem, pastor Aguilar, essa sua explicação do SEDEX eu achei ótima. Nem sempre eu gostaria de, só complementando, né, o que o senhor falou, muitas vezes, se Deus tivesse me dado o que eu pedi por muito tempo a Deus, a essa hora eu estaria ferrado. O SEDEX chegou ou não chegou, e eu entendi, eu falei, ainda bem que o SEDEX não chegou. Não é, pastor? Essa é que é a verdade, né? Essa é que é a verdade. E vamos lá, então vamos fazer essa oração aí, sempre colocando em primeiro lugar, né? Buscar a Deus, que as demais coisas nos serão acrescentadas. Buscar o reino de Deus e a sua justiça em primeiro lugar, que as demais coisas vos serão acrescentadas. Não é? O que ele vai acrescentar é segundo a boa e perfeita, agradável vontade dele, não segundo os nossos desejos, as vontades da nossa carne. Não é isso, pastor? Então vamos em frente. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos por mais esse culto, e como falou o teu servo, o pastor Aguilar, primeiramente nós queremos te pedir, meu Pai, que o Senhor nos conceda fortalecimento espiritual e renovação constante na fé do Senhor Jesus. Possamos ser como Maria, que enquanto Marta cuidava dos afazeres da casa, nós não. Nós fiquemos sempre aos teus pés, ouvindo de ti, recebendo de ti. Lógico, cuidando na nossa vida, mas a nossa prioridade é o crescimento espiritual, é a constante fé em Jesus Cristo, que só mesmo em Cristo nós conseguimos nos manter firmes, em que pese todas as circunstâncias. Muito obrigado. Eu quero também colocar nas tuas mãos, meu Deus, todas as nossas necessidades. Cada um aqui tem a sua necessidade, está colocando diante do teu altar agora essas necessidades, em nome de Jesus. Senhor, seja o Senhor a suprir as nossas necessidades. E como falou o pastor Aguilar, muitas vezes nós não recebemos respostas, basicamente por 3 motivos. Primeiro, que estamos pedindo errado. Segundo, porque o pecado cria uma barreira entre nós e Deus. E terceiro, não é o momento. Então, seja o Senhor, junto com o suprimento, traga a nós esse esclarecimento, Senhor, para que possamos sempre estarmos diante de Ti, para que possamos ser abençoados sempre por Ti. Senhor, o que quer dizer com isso não está na hora? Quer dizer que nós precisamos ter cada vez mais amadurecimento. E aí nós voltamos ao primeiro ponto. Mas, Senhor, existem outros problemas e tu sabes muito bem. Casamentos se desfazendo, filhos na droga, na criminalidade, uma doença, um desemprego, uma má notícia que a gente não sabe. Então, em nome de Jesus, supra, Senhor, todas as nossas necessidades, vem trazendo alívio, vem respondendo às nossas orações. Também nos dê paciência para que possamos, meu Deus, suportar os dias ruins.
porque é um dos frutos do teu Espírito Santo, a longanimidade. Nos conceda, Senhor, a tua sabedoria, porque nós sabemos que tu dás com alegria a quem nos pede. Nos dê a sabedoria que vem do alto. Senhor, muito obrigado. Eu quero te pedir, meu Deus, em nome de Jesus, que o Senhor livre o Brasil do mal, que o Senhor abençoe o nosso país, que o Senhor livre o Brasil da fome e da miséria, que o Senhor livre o Brasil da escravidão de ideologias. Meu Deus, em nome de Jesus, abençoa os nossos governantes para que tenhamos uma vida sossegada e tranquila. Senhor, também peço que o Senhor abençoe as pessoas que vão aos presídios, que vão aos hospitais e aos missionários que vão a outros países correndo risco de perder as próprias vidas, levando o Evangelho de Jesus Cristo. Senhor, por fim eu te peço, finalizando, eu te peço que o Senhor abençoe os nossos campos, fortaleça a indústria, que o Senhor renove o comércio e a prestação de serviços, e não haja desemprego excessivo no Brasil, meu Deus, no nome de Jesus. Nos livra da fome e da miséria. Eu te peço que o Senhor também abençoe o estado do Rio Grande do Sul, para que haja muita salvação de almas, num lugar onde houve grande quantidade de perdas e desesperança. Que essas pessoas tenham, foquem, mudem o seu ponto de esperança, não nos bens que elas têm, mas em Jesus Cristo, que elas possam suportar em Cristo todas essas perdas e serem libertas. E por fim eu peço que o Senhor guarde e proteja o Estado de Israel. É o que eu te peço e já te agradeço. Em nome de Jesus, amém. Amém. Glória a Deus, né? Então, nós vamos agora agradecer a Deus por essa oportunidade de estarmos aqui reunidos. Lembrando aos irmãos que no próximo domingo, né, no mesmo horário, aí, por volta das 8h30 da manhã, nós teremos a Santa Ceia do Senhor. Então, prepara os elementos aí, você que vai participar, você que já é batizado, sabe discernir o corpo e o sangue do Senhor Jesus, né? E que vai participar da Santa Ceia. Então, prepara aí os elementos, aí, o pão, o suco de uva, para participar na semana que vem. E você que ainda não está com todos esses requisitos aí cumpridos, participe do culto, seja abençoado da mesma forma, em nome do Senhor Jesus. Lembra que nós somos abençoados, né, pela fé. Hoje nós falamos muito sobre isso aqui, nós somos abençoados pela nossa fé no Senhor Jesus, né, pela perseverança nessa fé, que vai fazendo esse processo de santificação, de preparação, para que nós vivamos a eternidade na presença desse Deus maravilhoso. Então vamos orar, vamos agradecer a Deus, vamos pedir a Ele que abençoe aí essa semana que se inicia no dia de hoje. Então feche os seus olhos, eleva o pensamento ao trono da graça, vamos falar com o Senhor nosso Deus. Senhor nosso Deus e nosso Pai, te agradecemos, meu Deus, por essa semana que se encerrou, por essa semana que está iniciando hoje. Muito obrigado, Pai, em nome do Senhor Jesus. Eu quero colocar diante da Tua presença que eu concordo com a oração que o irmão Luiz fez agora e que cada um dos Teus filhos, das Tuas filhas, cada vida fez ao Senhor nesse momento. Seja o Senhor, meu Deus, a trazer a cada uma resposta segundo a Tua boa, perfeita e agradável vontade, segundo os Teus planos e os Teus projetos sempre perfeitos para a vida de cada um de nós, no nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Conceda, Pai, a cada uma destas vidas que está orando conosco agora, uma semana muito abençoada, cheia da Tua presença, do Teu Espírito Santo. Que o Senhor, meu Deus, os faça prósperos e bem-sucedidos em todos os seus caminhos, em todas as suas atividades, que o Senhor supra cada uma de suas necessidades, que o Senhor os guarde, que o Senhor os proteja, que o Senhor os livre de todos os males, de todas as astutas ciladas do inimigo, de todos os intentos malignos do coração humano, de todas as obras malignas, em nome do Senhor Jesus. E que essa bênção, ela seja estendida a todos aqueles, Pai, que fazem parte de suas famílias,
a todos aqueles que estão ligados a eles, a tudo que o Senhor colocou debaixo da responsabilidade de cada um deles, em nome do Senhor Jesus, Pai. E que todos também tenham um final de domingo muito abençoado, que ao término deste culto o Senhor leve cada um ao seu destino, Pai, em segurança, proteja, guarde, livra de todos os males, e que essa bênção seja estendida a todos aqueles que próximo a eles estiverem, em nome do Senhor Jesus. Muito obrigado, meu Deus, é o que eu te peço, na mesma fé, na mesma concordância com esta pessoa que está orando conosco agora, no nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? E graças a Ti, nosso Deus e nosso Pai. Amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Estenda a mão para cá em nome do Senhor Jesus. Que o amor de Deus, que a paz e a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e que a comunhão do Espírito Santo de Deus esteja sobre todos. E a igreja diz: Amém. Amém. Que Deus conceda a você, a sua casa, a sua família, um restante de domingo muito abençoado, uma semana repleta da presença do Senhor, que você fique bem e que você fique na paz do Senhor Jesus.